American Gods, segunda temporada, quarto episódio, The Greatest Story Ever Told. Vamos comentar sobre ele a partir de agora. Mas antes de eu entrar no episódio em si, se esse é o primeiro vídeo no canal, como vocês já sabem, não se esqueçam de deixar um like, gostei, joinha, porque isso ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é relevante, entregá-lo a mais pessoas. E também se inscreva no canal, assine aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito no canal. Esse quarto episódio, ele é interessante porque ele meio que mostra qual que vai ser a temática principal dessa segunda temporada, que já veio sendo mostrada nos anteriores, que vai ser sobre vida e morte dos deuses, tanto os novos quanto os antigos, porque no primeiro episódio a gente tem a morte da Zora Everchen e Aya, no terceiro tem a morte do Argus e a morte da mídia para o renascimento como nova mídia, e esse quarto episódio foca-se sobretudo no Tech Boy. Tanto que o episódio abre com Somewhere in America, onde a gente vê um garotinho que é ficcionado por videogame e o pai quer que ele aprenda mais uma questão musical, de tocar piano e tal. Ele, conforme vai crescendo, ele vai juntando essas duas paixões dele e acaba desenvolvendo um programa que compõe sozinho músicas e que deixa o pai bem triste, porque é uma cena interessante que a gente vê a evolução, que o pai aparentemente ele é músico e quer que o filho toque música também. Só que o filho é muito mais voltado para tecnologia. E aí algo que o pai fala para ele, que o Ba criou uma música, compôs uma música muito triste, mas trazendo a melodia alegre, quebrando as suas próprias regras. O filho acaba juntando isso num computador, que meio que decepciona o pai, porque tipo, era algo humano que um computador, que uma tecnologia acabou criando. E no velório do pai, no funeral, o filho acaba colocando essa tecnologia para tocar, para compor uma música para o pai, e dali personifica-se o Tech Boy. É como se o garoto fosse o criador principal da figura do Tech Boy. Já no tempo presente, a gente vê que o Tech Boy, ele tá tendo que lidar com a raiva e a ira toda que o Mr. World tá dele, porque ele falhou na missão de ir até o Argus para convencê-lo a sofrer um update, para ficar mais moderno. Ele acabou deixando que o Argus fosse morto também, o que impacta diretamente nos planos dos novos deuses, porque eles ficam cegos de informação e não conseguem espionar o que o Wednesday está fazendo e quais são os planos dele. E aí o Mr. World dá uma última chance pro Tech Boy, só que essa última chance é meio que um pedido desesperado dele para continuar relevante, porque se a gente reparar, tinha toda uma questão da primeira temporada principalmente, que o Tech Boy e a mídia eram meio que em níveis de igualdade de poder, só que a gente vê que o Tech Boy nessa segunda temporada, tudo que ele faz, ele acaba falhando, e ele volta-se pro seu criador, que era o garotinho do começo do episódio, para convencer dele sofrer uma atualização, pro cara criar uma nova tecnologia, para o Tech Boy voltar a ser venerado e ter mais poder. Que basicamente a ideia do Tech Boy é juntar a questão da tecnologia com o Argus para ele ter um poder ainda maior. Só que na época que a gente tá, onde a tecnologia torna-se tão obsoleta tão facilmente, o Tech Boy acabou se tornando obsoleto. Tanto que a questão hoje em dia da tecnologia envolve streaming, envolve nuvem, que é uma questão muito não palpável. Por mais que a gente tenha devices, tenha dispositivos, a tecnologia evoluiu num ponto em que o Tech Boy ele acaba ficando obsoleto. E é justamente o que acontece com o personagem no final, que o próprio Mr. World diz que ele aposentou o Tech Boy com aquela máquina que o Tech Boy usava na primeira temporada. Essa máquina vem pra cima dele e a gente não vê mais a figura do Tech Boy. A grande questão é que essa temporada tá falando justamente sobre morte e renascimento de deuses. A gente viu a mídia se escondendo e meio que morrendo para dar surgimento para nova mídia. Será que a gente vai ver também isso na figura do Tech Boy, dele desaparecendo e depois retornando como uma nova versão do Tech Boy? Ou com o mesmo ator, ou com um ator diferente. Enquanto isso, na funerária do Mr. Ibis, a gente vê a Bilks chegando e ela tendo uma conversa junto com o Mr. Nance e o próprio Mr. Ibis, que são três deuses antigos negros, e o Mr. Nance tem um monólogo poderoso, tão forte quanto o que ele teve na primeira temporada dentro do barco do navio negreiro que estava levando os escravos. Ele tenta convencer tanto o Mr. Ibis quanto a Bilks a vir pro lado dos deuses antigos dentro dessa guerra, já que os dois querem ficar meio que isentões, sendo que a própria Bilks, ela tá tipo andando de um lado pro outro como se não tivesse problema nenhum. Ela vende informação pros novos deuses, ela anda entre os deuses antigos, e o Mr. Nance fala que tipo, eles precisam tomar uma atitude, eles precisam tomar um posicionamento, porque senão os novos deuses logo podem tipo passar a perna neles e eles ficarem totalmente esquecidos. Só que no final das contas, nada acontece feijoada.
E a jornada do Shadow continua com Wednesday. Só que antes disso, ele transa com a Bast, ou Bastet, que é uma deusa egípcia da fertilidade e protetora das mulheres, que é representada por uma gata, por um gato. E é justamente depois que o Shadow transa com ela, ele vê um gatinho e depois esse gato fica meio que em torno dele. E até mesmo quando tá na forma humana, a gente vê que a mulher, ela lambe as feridas do Shadow como se fosse para limpá-lo, tal qual um gato. E essa cura acaba sendo justamente essa limpeza que ela proporciona a ele. E aí o Shadow junto com o Wednesday vão até um motel América, onde eles encontram a Mama G, e ela fala que ela está em todos os motéis América dentro dos Estados Unidos, e o que acaba justificando o fato da gente conseguir ver ela em todos os episódios, cada um num lugar diferente. E não somente isso, mas eles vão até lá para conversar com o Money, o Mr. Money, que seria justamente o dinheiro, Deus dinheiro, que de certa forma é meio como todo mundo venera o dinheiro de uma certa forma. E aí, curioso isso, porque o nome do episódio é The Greatest Story Ever Told, a melhor história já contada. E é justamente a história que o Wednesday conta pro Shadow relacionada ao dinheiro. Só que esse título também é de um filme sobre Jesus Cristo de 1965, anotei aqui. Então dá pra fazer esse paralelo como se o dinheiro fosse tão ou mais importante dentro da América, dentro dos Estados Unidos, quanto a própria figura de Jesus Cristo, que a figura de Jesus Cristo é citada pela Bilks mais anteriormente dentro do episódio, que é até curioso a forma como ela retrata ele como se ele não se sacrificou pelos homens, mas foi uma forma que ele encontrou de continuar relevante até hoje em dia, de ter esse culto grande que o worship, que o venera, justamente mantendo essa figura dele muito presente. E o Wednesday, junto com o Mr. Ward, vão conversar com o Bookkeeper, que eu não consegui entender ao certo se o Bookkeeper ele é a representação do deus Money, do deus dinheiro, ou se ele é de fato só um representante dele, porque ele fala do dinheiro em terceira pessoa, então não fica muito claro em relação a isso. Mas fica claro que o dinheiro não tomará nenhum dos lados da guerra, mas o mais interessante dentro dessa cena são três questões. A primeira é que as garotinhas, as escoteiras, que são meio que as secretárias, pode-se assim dizer, do deus dinheiro, elas têm uma prancheta e nela dá pra ver que tem nome de deuses, tem meio que uns valores com mais, menos, que seria meio que o que eles estão devendo, o saldo, o credor que eles têm, e umas datas, que seria, sei lá, a data que eles abriram uma conta, alguma questão assim. Eu achei bem legal esse toquezinho. O segundo ponto é justamente que o Shadow tá ficando mais ligeiro com o Wednesday, porque fala, tipo, pra que você me chamou? E aí a gente vê que o Wednesday, o Odin, ele tenta toda forma rebaixar o Shadow como se ele fosse um nada, só que o Shadow, tipo, ele saca que tem alguma coisa por trás disso e fala, não, eu sei que eu tenho um valor pra você querer me manter por perto, o que já é bem legal nesse sentido que o personagem tá começando a sacar as coisas. E o terceiro e último ponto que eu acho legal falar é justamente a fala simples que o Mr. Ward fala pro Wednesday depois que o Money vai embora, que é justamente, eu não sou seu inimigo, nós não somos inimigos. Enfim, esse quarto episódio da segunda temporada, eu acho que ele é o melhor dessa primeira leva, desses quatro primeiros, porque ele tem um ritmo mais ágil, ele não cansa, e ele mostra que a tônica dessa temporada provavelmente vai ser mais uma preparação para a guerra, dos deuses buscando trazer aliados para os seus lados, enquanto aposentam e matam deuses inimigos ou deuses obsoletos. E aí fica a curiosidade para ver qual vai ser o próximo deus que vai aparecer daqui pra frente. E isso, pessoas, vocês assistiram esse quarto episódio da segunda temporada de American Gods. Gostaram ou não gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar sobre a série. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, só clicar na bolinha do lado para não perder nenhum dos próximos vídeos. Legal, like, gostei, joinha. Aqui embaixo, deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é relevante e entregar a mais pessoas. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais pra gente conversar mais de perto, trocar uma ideia e avisar quando está saindo um vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo.